Mais 2 deputados vão para o Ministério do Governo Jair Bolsonaro: Osmar Terra, do MDB, e Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. As novas faces da política na Câmara têm o primeiro contato com os detalhes do processo legislativo. Hoje foi dia de ambientação para os deputados eleitos, que assumem em fevereiro. E por que a energia solar não é o sucesso que se esperava? O Jornal da Câmara explica o obstáculo tributário que trava o avanço dos painéis solares. Anunciado o nome de mais 2 deputados federais para compor o Ministério do futuro governo Jair Bolsonaro. Um deles é Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele vai para o Ministério da Cidadania, que substitui as atuais pastas de Desenvolvimento Urbano, Esportes e Cultura. O outro é Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, que vai para o Ministério do Turismo. No dia 2 de fevereiro, este plenário vai ser renovado em 52%. São 267 novatos ansiosos por exercer o mandato, entrar no mundo legislativo e entender os processos de fiscalização do poder. Nesta quarta-feira, eles vieram à Câmara para participar de uma ambientação que oferece os primeiros passos para a jornada que começa em 2019. Os deputados que vão assumir o mandato pela primeira vez ou que vão retornar à Câmara depois de um período fora, foram convidados para uma rodada de painéis dentro do Seminário de Ambientação Parlamentar. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, falou dos desafios para a 56ª legislatura. Servidores da Câmara explicaram sobre processo legislativo, orçamento e o portal eletrônico. Os deputados eleitos em outubro vão tomar posse no dia 1º de fevereiro de 2019. Esse evento é parte das ações de preparação para a nova legislatura. Apenas uma introdução sobre conceitos relacionados à atuação parlamentar. É um índice de renovação bem elevado, principalmente diante dos anteriores, né? E a gente percebe essa oportunidade de trazer um pouco de qualificação técnica, né? Dentro dessa expectativa deles de buscar esse conhecimento. A gente fica muito feliz de já ter uma atuação dessa, um curso dessa excelência, com professores muito gabaritados, que vão nos orientar para que nós possamos discutir o orçamento, discutir as emendas, discutir os novos projetos. Para os novos deputados, a expectativa é de muito trabalho. Como diz a única mulher eleita pelo estado do Mato Grosso, a professora Rosa Neide, o aprendizado será permanente. Já li o regimento, fiz uma leitura prévia, mas eu tenho certeza que é na prática que a gente vai aprendendo a lidar com todas as nuances que o regimento apresenta. Na terça-feira, a nova bancada feminina que chega para movimentar os debates na Câmara já havia tido uma recepção à parte. A atual bancada fez questão de receber as novatas para dar boas-vindas e conversar sobre as pautas que já estão em andamento na casa. Primeiro é uma manifestação de muito carinho, porque quando nós chegamos aqui, nós não tivemos esse acolhimento e a gente percebe, principalmente para as mulheres, o quanto isso faz diferença, fazer troca de experiência, saber as nossas dificuldades, como nós avançamos. Hoje a bancada feminina tem 51 deputadas, são 10% do parlamento. Na nova legislatura, as mulheres vão ocupar 15% das cadeiras. Foram 77 deputadas eleitas e 43 delas vão ocupar o cargo pela primeira vez. O crescimento pode ser atribuído à decisão do Tribunal Superior Eleitoral em maio, que garantiu a aplicação de 30% dos recursos do financiamento de campanha para a candidatura de mulheres. Não adianta nós falarmos em cota sem falarmos em financiamento para isso. Então, essa obrigação, essa obrigatoriedade de se investir em mulheres, ela deu mais condição, uma disputa mais igual, mais igualdade para que as mulheres pudessem ter aí um assento aqui no parlamento, como foi agora esse crescimento aí de quase 20 mulheres. A mais nova deputada, Luísa Canziani, do PTB do Paraná, tem 22 anos. A estudante de Direito vai ocupar o primeiro cargo eletivo. Ela acredita que é importante aumentar políticas públicas para proteger as mulheres e garantir igualdade. Eu vejo a bancada feminina
com grandes talentos, uma bancada que certamente será unida para que a gente consiga discutir importantes políticas públicas, alterações legislativas para justamente aumentar a participação das mulheres no parlamento. E nesse clima festivo, veteranas e novatas também conversaram sobre a importância de conhecer o regimento interno da Casa e sobre os avanços legislativos já conquistados. A gente chega não conhecendo muita coisa e a gente teve um dia, uma programação maravilhosa, assim, que a gente teve vários acontecimentos. E a perspectiva sempre é boa, né? A gente está bem forte, bem unido. Eu vi que elas conseguiram fazer muita coisa nessa eleição passada e a gente com certeza vai conseguir fazer muito mais agora. Hoje foi dia de o plenário aprovar propostas apontadas como prioritárias pela bancada feminina aqui da Câmara. Foram 4. Vamos falar um pouquinho delas. A primeira aumenta a pena do feminicídio nos casos em que o assassino deveria estar cumprindo medida protetiva em relação à mulher que foi vítima. A pena para o criminoso pode aumentar de 4 a 15 anos. A segunda proposta tem a ver com uma prática comum nos dias de hoje, infelizmente. Uma pessoa ter fotos ou vídeos íntimos repassados sem autorização pela internet depois de um fim de um relacionamento, por exemplo. A proposta aprovada aqui hoje transforma isso em crime e inclui a violação de intimidade como um tipo de violência contra a mulher na Lei Maria da Penha. E a terceira proposta substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar para grávidas ou mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o crime não tenha sido relacionado aos dependentes, claro. Essas 3 propostas vão agora para a sanção presidencial. Já o último projeto aprovado aqui volta para a análise do Senado. É um que permite ao juiz impor como medida protetiva à mulher que o agressor frequente curso de reabilitação. Bom, todo esse esforço da bancada feminina é para marcar o engajamento da Câmara na movimentação internacional chamada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Energia solar. Prometia tanto, não rendeu o esperado. Por quê? Deputados buscaram a resposta. Energias renováveis como a solar são consideradas uma indústria do futuro. Mas entre as 3 maiores fábricas de placas solares do Brasil, uma fechou e 2 estão em férias coletivas. O motivo da crise? Impostos. O painel solar importado ele paga muito poucos impostos quando ele chega ao Brasil, é uma alíquota de 12%, enquanto que os materiais necessários à fabricação no país, vidros, células, isolantes, etc., eles pagam uma carga tributária de cerca de 35%. Então isso faz com que seja muito difícil com que o produto brasileiro, fabricado no Brasil, ele tenha competitividade contra um produto fabricado lá fora, principalmente na Ásia. Na audiência pública promovida pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, o representante do Ministério do Desenvolvimento reconheceu o problema e admitiu uma revisão nos impostos. Nós enxergamos que é possível conciliar uma solução que venha a atender os interesses público-privados, que venha estabelecer uma isonomia entre o produto importado e o nacional e que venha, sobretudo, ampliar a capacidade de arrecadação do país, que vai beneficiar todos nós. Participantes da audiência preparam um manifesto para convencer o próximo governo a eliminar a diferença nos impostos entre as placas solares importadas e as peças para montar os equipamentos no Brasil. Essa é uma indústria que vai crescer e vai gerar muitos e muitos empregos que interessam muito ao Brasil, né? E o Brasil precisa dominar essa tecnologia, produzir aqui e até, em vez de importar, exportar para outros países da América Latina. O Dr. Janer Tesk é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e veio à Câmara dos Deputados para dialogar com os membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o papel a ser desempenhado pela ABIN de agora em diante, fazer também um balanço das atividades que a Agência Brasileira de Inteligência tem desempenhado. A inteligência trabalha com cenário preventivo, nós não fazemos nem repressão nem combate. É um trabalho meio ingrato porque às vezes ele é invisível, né? Você mas não tem um reconhecimento esse trabalho do silêncio é extremamente importante no sentido de tentar identificar os seus principais atores.
setores. Agora, doutor Janer, no passado o trabalho de inteligência, e principalmente de contra-inteligência, estava muito associado a um governo vigiar outro, um Estado vigiar outro. Hoje o senhor diria que esse quadro, em boa medida, ainda permanece? A inteligência hoje não trabalha mais naquele conceito do bipolar. Né? O mundo da Guerra Fria. A Guerra Fria. Hoje, a inteligência está voltada, né, para a busca de oportunidades. Então, o campo científico e tecnológico hoje é uma área de grande observação pela inteligência do mundo inteiro. Os projetos de desenvolvimento que podem colocar o país num nível de desenvolvimento diferenciado, porque esse diferencial levará à conquista de mercados que muitas das vezes alguns desses países detêm. Ninguém quer dividir mercado. Claro. Então, na medida em que a inteligência consegue oferecer instruções, informações e um conceito absolutamente bem assertivo sobre esses pontos de interesse, quais as vulnerabilidades que hoje o país detém no conceito desse desenvolvimento, nós estamos ajudando significativamente a que ele possa avançar. A Câmara lançou nesta quarta uma nova ferramenta para facilitar a transparência e a interação da instituição com a sociedade, o robô digital Ulisses. A ferramenta, lançada nesta solenidade no Salão Verde, usa algoritmos de inteligência artificial para permitir a articulação automática de diversos dados legislativos disponíveis no portal da Câmara e em vários sistemas da Casa. O nome do robô é uma referência e homenagem ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Amanhã, aqui no Jornal da Câmara, você terá uma reportagem completa sobre os recursos do Ulisses, que está disponível em www.câmara.leg.br. E estas foram as notícias da Câmara nesta quarta-feira, 28 de novembro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.